Salve galera! Sejam bem-vindos ao Chance de Gol! E hoje, segundona, dia 3 de junho, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, porque a bola está rolando na sexta rodada da competição, que está emocionante, você não pode perder nem um instante sequer deste vídeo. Vamos falar sobre os resultados parciais desta rodada, tabela de classificação atualizada hoje e falar sobre os confrontos que vão completar a sexta rodada da competição. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileiro da Série B, Série C, Série D. Falamos também da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições envolvendo clubes brasileiros. Mas agora, galera, chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início nesta última sexta-feira, dia 31 de maio, onde o Iguatu bateu o Potiguar por 2-0. Já no sabadão, dia 1º de junho, tivemos o Jacuipense batendo o Itabaiana por 1-0. O Santa Cruz de Natal venceu o do Maracanã por 1-0. O confronto entre Avenida e Barra ficou no empate por 1-1. Já o Manauara atropelou o Maitá por 4-0 e o Inter de Limeira também bateu por 3-0 o Patrocinense. Continuando no sabadão, dia 1º de junho, 13 e América ficaram no empate de 1-1. Também no sábado, Petrolina e Juazeirense ficaram no empate sem gols, 0-0. A mesmo placar para União Rondonópolis e Craque CRAC de 0-0. Outro empate no jogo entre Ipatinga e Nova Iguaçu por 1-1. Já o Princesa atropelou o Trem, uma sapecada de 4-1. Continuando com os jogos de sábado, River 1, Camitá 0. O confronto entre Asa e Retrô ficou no empate sem gols, 0-0. O São Raimundo perdeu para o Manaus, que bateu o rival por 2-1. Manaus 2, São Raimundo 1. Continuando com os jogos do sabadão, dia 1º de junho, Ercílio Luz 1, Brasil de Pelotas também 1. O mesmo placar para Cianorte e Concórdia, 1-1. O confronto entre São José e Maringá também ficou no empate por 1-1. Também no sabadão, dia 1º de junho, o Brasiliense meteu uma sacolada para cima do Capital. O Brasiliense 4, Capital 1. O Rio Branco venceu o Porto Velho por 2-1. Outro jogão de bola do sábado, Águia de Marabá 3, Altos também 3. Já ontem, domingão, dia 2 de junho, Iporá 2, Misto 1. Também ontem, domingão 2 de junho, o Anápolis venceu o Real por 1-0. Também ontem, domingão, dia 2 de junho, o Real Noroeste 3, Audax 1. Também ontem, domingão, o Atlético do Ceará bateu o Souza por 3-2. Já em um confronto entre Sergipe e CSE, o Sergipe levou a melhor vencendo por 2-0. Também ontem, domingão, dia 2 de junho, Pouso Alegre 0, Água Santa também 0. O mesmo placar para o confronto entre Cascavel e Novo Hamburgo, 0-0. Também ontem, domingão, dia 2 de junho, Itabuna 3, Serra 1. Continuando com os jogos do domingo, Maranhão 0, Tocantinópolis 1. E vejam só que jogão de bola! O Santo André bateu o Costa Rica por 5-2. O confronto entre Fluminense e Motoclube ficou no empate por 2-2. Após vermos aí os resultados parciais desta sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, vamos ver e conferir a tabela de classificação atualizada hoje, quase ao fim desta sexta rodada. Em primeiro lugar, temos o Manauara no grupo A com 18 pontos. São 6 jogos, 6 vitórias, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, vem o Porto Velho com 12 pontos. Em terceiro lugar, o Trem com 10 pontos. Em quarto lugar, a Princesa vem com 8 pontos. Em quinto lugar, o Rio Branco com 8 pontos. Em sexto lugar, o Manaus também com 8 pontos. Em sétimo lugar, o São Raimundo com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Maitá, que não pontuou. São 6 jogos,
6 derrotas. No grupo A, todos os clubes realizaram os 6 jogos da competição. No grupo B, em primeiro lugar, temos o Maranhão com 12 pontos. Em segundo lugar, o River com 10 pontos. Em terceiro lugar, o Tocantinópolis também com 10 pontos. Em quarto lugar, o Motoclube com 9 pontos. Em quinto lugar, o Altos com 8 pontos. Em sexto lugar, o Fluminense também com 8 pontos. Em sétimo lugar, o Cametá com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá também com 4 pontos. No grupo B, todos os clubes realizaram os 6 jogos do Campeonato Brasileiro da Série D. No grupo C, em primeiro lugar, temos o 13 com 16 pontos. Em segundo lugar, o Santa Cruz de Natal com 12 pontos. Em terceiro lugar, o Iguatu com 11 pontos. Em quarto lugar, o América com 9 pontos. Em quinto lugar, o Atlético com 6 pontos. Em sexto lugar, o Souza com 5 pontos. Em sétimo lugar, o Maracanã também com 5 pontos. Em oitavo lugar, o Potiguar com 3 pontos. Vem aí de 5 derrotas consecutivas. No grupo C, todos os clubes realizaram os 6 jogos do Brasileirão da Série D. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Asa com 12 pontos. Em segundo lugar, o Itabaiana com 11 pontos. Em terceiro lugar, temos o Jacuipense com 11 pontos também. Em quarto lugar, o Retrô com 8 pontos. E a mesma pontuação tem o Petrolina, que está em quinto lugar. Em sexto lugar, o Sergipe com 5 pontos. Em sétimo lugar, o CSE também com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Juazeirense com 3 pontos. No grupo D, todos os clubes fizeram os 6 jogos do campeonato. No grupo E, em primeiro lugar, vem o Anápolis com 13 pontos. Em segundo lugar, o Brasiliense também com 13 pontos. Em terceiro lugar, vem o Iporá com 11 pontos. Em quarto lugar, o Craque CRAC com 9 pontos. Em quinto lugar, o Misto com 7 pontos. Em sexto lugar, o União Rondonópolis também com 7 pontos. Em sétimo lugar, vem o Capital com 4 pontos. E em sexto lugar, o Real, que não pontuou. São 6 jogos, 6 derrotas. No grupo E, todos os clubes realizaram os 6 jogos da competição. No grupo F, temos em primeiro lugar o Itabuna com 12 pontos. Em segundo lugar, o Serra com 10 pontos. Em terceiro lugar, o Nova Iguaçu com 9 pontos. Em quarto lugar, o Democrata de Sete Lagoas com 8 pontos em 5 jogos. Em quinto lugar, vem a Portuguesa Carioca com 7 pontos em 5 jogos. Em sexto lugar, o Real Noroeste com 7 pontos em 6 jogos. Em sétimo lugar, o Ipatinga com 5 pontos, também em 6 jogos. E em oitavo lugar, o Audax Rio com 1 ponto em 6 jogos. O Democrata SL e a Portuguesa Carioca vão se enfrentar. Vamos mostrar para vocês logo mais. No grupo G, em primeiro lugar, temos a Inter de Limeira com 6 pontos. Em segundo lugar, o Maringá com 13 pontos. Em terceiro lugar, o Água Santa com 9 pontos. Em quarto lugar, vem o Pouso Alegre com 7 pontos. Em quinto lugar, o Santo André com 6 pontos. Em sexto lugar, vem o Costa Rica com 5 pontos. Em sétimo lugar, o São José com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Patrocinense com 2 pontos. Todos os clubes realizaram os 6 jogos no grupo G. No grupo H, temos aí em primeiro lugar o Concórdia com 11 pontos em 5 jogos. Em segundo lugar, o Barra com 6 pontos em 5 jogos. Em terceiro lugar, o Cianorte com 5 pontos em 3 jogos. Em quarto lugar, o Cascavel com 5 pontos em 6 jogos. Em quinto lugar, vem o Hercílio Luz com 5 pontos em 5 jogos. Em sexto lugar, vem o Novo Hamburgo com 2 pontos em 2 jogos. Em sétimo lugar, o Avenida com 1 ponto em 2 jogos. E em oitavo lugar, o Brasil de Pelotas com 1 ponto em 2 jogos. O grupo H é o grupo onde teve todos os jogos adiados e atrasados por conta das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A CBF está começando a reagendar esses confrontos e nós aqui do Chance de Gols vamos informá-los assim que essas partidas forem reagendadas. Continuando aí para ver os jogos que vão terminar esta sexta rodada da competição, teremos amanhã, terça-feira, dia 4 de junho, o confronto entre Portuguesa Carioca
e o Democrata de Sete Lagoas às 20 horas. E como falamos anteriormente, teremos aí um jogo reagendado que é referente à segunda rodada da competição, que vai ser realizado na quarta-feira, dia 5 de junho, às 20 horas, entre Brasil de Pelotas e Barra. Jogo que foi reagendado pela CBF devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Então, quarta-feira, dia 5 de junho, às 20 horas, Brasil de Pelotas e Barra. O Brasileirão da Série D está emocionante. Como vocês viram, esta sexta rodada da competição foi de tirar o fôlego. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative também o sino de notificações, deixe seu like, seus comentários e compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã voltaremos falando mais sobre o Brasileirão da Série D, que está emocionante. Estamos juntos e até a próxima!